Vamos falar sobre liderança e pessoas. Começaremos a falar sobre a motivação. Nós vamos falar do papel do líder na estratégia e como o envolvimento das pessoas é um fator essencial para o atingimento dos resultados almejados. A ausência da liderança e de acompanhamento do gestor pode fazer com que todo o planejamento seja em vão, seja falho. A falta de cultura estratégica, de capacitação da equipe, de controle das ações planejadas, de compreensão da importância da influência do clima na estratégia são fatores que devem ser eliminados de qualquer ambiente organizacional. Sem isso, a empresa perde o comprometimento da equipe, diminui a produtividade e acaba por não atender às necessidades dos clientes. Aqui aparece a força estimuladora que vai proporcionar a instauração da cultura da estratégia, que é o líder. Mas não o líder dos livros de autoajuda, e sim o líder que compreende os vários fatores que influenciam no comportamento das pessoas e que relacionam-se com a motivação. O líder que estuda, ele tem conhecimento sobre motivação, que a motivação é algo da pessoa. Ninguém motiva ninguém. Nós mesmos nos motivamos. Nós podemos incentivar o outro a se motivar. Podemos estimular, gerar estímulos externos para que a pessoa se motive a fazer tal tarefa ou tomar tal atitude. Falando sobre motivação, nós temos um gráfico que mostra necessidades, desejos e impulso. Apesar das pessoas serem diferentes, nosso comportamento são mais ou menos semelhantes, pois são orientados por objetivos que nos levam à necessidade e que nos despertam um desejo, que geram um impulso. Isso gera uma ação. Então, nesse ciclo, o surgimento de uma necessidade causa uma força que provoca um desconforto e vai levar a pessoa à ação, em busca de satisfazer a sua necessidade. Uma vez satisfeita, ela volta ao estado de equilíbrio e aí ela deixa de ser motivada a gerar nova ação para o mesmo comportamento. Se ela não é satisfeita, a pessoa se frustra e acaba por encontrar algumas maneiras inconscientes de satisfazer essa necessidade. Essas maneiras podem ser psicológicas, a pessoa fica agressiva, infeliz, apática e depressiva, ou fisiológica, a pessoa pode desenvolver insônia, gastrites, doenças, insônias, dores. Então, por isso, a leitura de um livro de autoajuda e palestras sobre motivação tem apenas um efeito passageiro e momentâneo. Ela ajuda a resolver naquele momento, mas depois não tem mais efeito. Livros como 10 Leis para Ser Feliz, Hábitos para Pessoas Eficazes, não funcionam, pois as pessoas elas precisam satisfazer as suas necessidades para alcançar os seus objetivos. Liderança é um aspecto muito importante dentro da empresa. Robbins define que a liderança é uma capacidade de influenciar um grupo de pessoas em direção ao alcance de objetivos. Assim, ao relacionarmos esse conceito com o que vimos sobre motivação, a ideia é que o líder é aquele que consegue fazer com que os objetivos da empresa se tornem também objetivos de todos os funcionários. Isso que é ser líder. Lembre-se, se nossos comportamentos são orientados para os objetivos que nos levam a uma necessidade e que despertam em nós um desejo e geram em nós um impulso, acabaremos por dirigir nossos esforços para a busca de atingimento dos mesmos. Mas o trabalho de busca em formas de mobilização das pessoas não é tarefa fácil. O líder eficaz deve ser capaz de ajudar seus funcionários a identificar suas próprias necessidades e despertar outras, e ainda auxiliá-los a encontrar formas de satisfação. Por isso, ele é considerado um parceiro. Herzl e Blanchard, 1986, eles apontam os princípios básicos da liderança e que podem auxiliar na difícil tarefa de liderar. Dirigir, é preciso que a equipe tenha um direcionamento, que veja um sentido de ser da equipe. Ela precisa de autonomia e ser diferenciada. Aqui ele ganha um papel essencial que é a comunicação. Todos devem ser informados do propósito das ações planejadas. Ao elaborar um plano de ação, o líder deve estabelecer prazos, responsabilidades, indicar os critérios de avaliação e além de fornecer sempre um feedback para a equipe. Também deve motivar.
Ele deve ser capaz de criar um ambiente onde a equipe sinta-se integrada e estimulada a buscar seus objetivos. Deve criar meios para que as pessoas se sintam engajadas e fazendo parte da equipe. Deve ser que todos os funcionários devem ser corrigidos em particular e elogiados em público. Isso é um aspecto muito importante para a motivação. Assim, eles acabam se sentindo mais à vontade para expressarem suas opiniões e suas ideias. O líder também deve treinar. O treinamento é considerado o grande aliado da motivação. E ele mostra o potencial das pessoas e as motiva a enxergar seus problemas e busca das soluções. Os treinamentos eles devem ser frequentemente praticados, devem ser específicos e rápidos. Eles devem enfatizar os benefícios que trarão para a equipe enquanto pessoas também profissionais. Mas o líder também deve delegar, dividir o trabalho e responsabilidades e dar autoridade à equipe. Permite que erros aconteçam na fase do aprendizado. Não fornecer respostas, mas apontar os resultados e esperar assim que os funcionários busquem alcançar os seus resultados. Ainda falando de liderança, nós temos os estilos de liderança. Nos estudos sobre a liderança, várias são as teorias que tratam dos tipos do líder. E nós vamos conhecer o que a Venato, lá em 2007, desenvolveu e que é uma das teorias mais utilizadas pelas empresas na atualidade. Nós temos 3 tipos mais importantes de liderança. É o líder autoritário, ele fixa os objetivos e as ações sem participação da equipe, determina a forma de execução da tarefa e é de sua responsabilidade. Ninguém faz nada de sua própria autonomia, não tem autonomia do grupo. Não há espaço para a criatividade e iniciativa da equipe. Os objetivos estão voltados apenas para os resultados. Na sua ausência, na ausência do líder, o grupo deixa de produzir, porque há uma pressão constante em cima do grupo. Temos também o segundo estilo, que é o líder democrático. Esse é um tipo de líder que estimula o debate entre a equipe, promove o bom relacionamento, um ambiente de trabalho seguro e a sua função essencial de orientação e apoio. Objetivos e meios para o alcance dos mesmos são decididos por todos, tanto pelo líder quanto pelo grupo. E um terceiro estilo de liderança é o estilo liberal, também chamado de laissez-faire. Esse líder não impõe regras e a equipe tem total liberdade para tomar suas decisões. A ausência de comando acaba por causar desorganização. O líder é totalmente ausente. Isso gera desrespeito, gera conflitos, desmotiva e é considerado o pior estilo de liderança existente. Não há uma voz ativa. E atenção, na sua apostila lá na página 68, onde se trata dos estilos de liderança, o segundo tópico é liderança liberal. Por um motivo de erro ortográfico, acabou repetindo o primeiro tópico, que é liderança autoritária. Então, no momento dos estudos da leitura da apostila, preste atenção para não cometer esse erro. Mas isso não significa que você deva ser um ou outro líder especificamente, pois o que vai determinar o líder que você vai ser a situação. Nós temos que analisar o tipo de funcionário, o comando, os níveis de competência, de experiência. Liderar pessoas altamente competentes, por exemplo, demanda um estilo de liderança mais democrático. Por outro lado, se um líder laissez-faire ou liberal perde o controle da equipe, ele poderá adotar um estilo mais autoritário. O estilo varia conforme fatores que motivam a equipe. Cada situação exige um estilo de liderança diferente. Jamais seja um líder engessado, pois isso levará à ruína, pois é preciso que haja evolução. Bom, meu aluno e minha aluna, essa foi a segunda aula. Espero que vocês tenham compreendido o assunto aqui abordado. Espero que vocês tenham feito as anotações. Se necessário, volte à aula, reveja a apostila, leia com atenção, faça anotações e responda as questões, pois isso ajudará a melhor compreensão e fixação do conteúdo em sua memória. Então, bons estudos, até a próxima.